Santa Teresa de Ávila, contemplando o crucificado, pediu a ele: Senhor, por que ainda estais aí todo chagado? Jesus respondeu a ela: é porque perdes muito tempo com conversas frívolas com as pessoas e não me amas, perde tempos em vez de me amar. Santa Margarida Maria de Alacoque, a grande apóstola do Sagrado Coração de Jesus, ao entrar na igreja para a Santa Missa, ela contemplava sobre o altar as duas velas acesas, se derretendo, e o crucifixo, e ela dizia: é preciso que eu me derreta como essas velas por amor a Jesus e que eu o ajude a carregar a sua cruz. Nesse caminho de conversão de Santa Margarida Maria de Alacoque, Jesus pedia para ela: amada, dá-me tudo o que tens. E ela já não tinha mais nada, tinha dado todos os bens, até que um dia Jesus pediu: dá-me o teu pecado. A única coisa que nós conseguimos produzir por nós mesmos é o nosso pecado. E Jesus quer que a sua misericórdia nos alcance. É por isso que ele nos pede tudo, mas o que é o tudo? Veja, São Pedro que vai dizer na sequência da palavra, da parábola do jovem rico, quando o jovem rico veio até Jesus, Jesus vendo que ele já estaria salvo, ele seguia os mandamentos. Mas então Jesus queria que ele fosse santo e pediu para ele, aconselhou-o a vender tudo que tinha e dar aos pobres, mas ele foi embora triste porque não conseguia. E então aqui Pedro vai dizer: Senhor, tá, ele não conseguiu, mas e nós? E aí? E Jesus falou que, né, depois na sua vinda, ele daria tudo 100 vezes mais pelo esforço. Mas é importante notar aqui que dos 12 apóstolos, 11 deram tudo que tinham e o coração. Judas, porém, também tinha dado tudo. Judas estava ali o tempo todo servindo ali, largou todas as coisas para trás, mas no coração dele ainda estava aquele apego ao dinheiro, apego ao poder. Então, isso é o dar tudo. Santa Teresa d'Ávila vai nos ensinar que é preciso dar tudo para receber o todo, entendeu? Esse apego às coisas do mundo é que nos põe a perder. Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar que não é errado querer as coisas, ter as coisas. É errado amar as coisas acima do amor de Deus. Sim? Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos que, lá no capítulo 5, que os cristãos vendiam tudo que tinham, colocavam lá num caixa em comum e era distribuído conforme a necessidade das pessoas. Tinha um casal, Ananias e Safira, se não me engano. Esse casal vendeu as coisas que tinha, só que seguraram a metade do valor da venda para si, né? E entregaram o resto. O Espírito Santo então inspirou, né? Eu não lembro agora quem é que interrogou eles, mas enfim, interrogaram ele. Está aqui todo o valor dos bens que vendesse? Sim, está tudo aí. E ele caiu morto na hora, no castigo de Deus. Foram enterrar o morto, chamaram a Safira, sua esposa. Perguntaram para ela: é verdade que trouxestes aqui todo o valor da venda dos seus bens? Sim, é verdade. Então falaram para ela: tá vendo aqueles dois moços que vêm lá com a pá na mão? Eles acabaram de enterrar seu marido. E por causa da tua mentira, do teu apego, você vai morrer também. E ela morreu também. Entende? Se nós analisarmos a história da maldição da figueira, nós vamos ver que Jesus passava por ali. Não era tempo de dar figos, tá? Não era tempo. Mas uma árvore frutífera, quando ela produz frutos fora do tempo, chamado fruto temporão, embora seja um fruto mais pequeno, mais mirrado um pouco, mas muitas vezes o fruto é mais doce do que no tempo de dar frutas. Jesus estava com fome e viu aquela figueira que estava com as folhagens indicando, tipo, como se tivesse uma seta: eu tenho fruto, eu tenho fruto. Mas chegando lá, Jesus viu que não tinha. Esse é o grande risco nosso. Nós, que nos dizemos cristãos, muitas vezes nós temos uma folhagem, produzimos uma folhagem de cristão, mas no fundo nós não temos fruto. E esse é o grande perigo.
E esse é o grande perigo da gente pensar que basta ser cristão, basta dizer que é cristão e já está salvo. Sabe, a questão aqui não é o ter as coisas, o problema é o apego às coisas. Não importa o quanto capital você tem. Se Deus não quisesse a riqueza para as pessoas, não teria tornado Salomão, na época, acredito que um dos homens mais ricos do mundo. O problema está no apego às coisas, né? Fazendo daquele bem um ídolo. O que é a idolatria? É colocar a veneração, digamos assim, a adoração que só é cabida a Deus nas outras coisas. Eu pego algo que não tem um valor em si e faço daquilo o meu Deus. Aí eu já não tenho mais tempo para ir para a igreja, eu não posso fazer uma caridade para o irmão porque eu vou ficar pobre. Esse é o grande risco que nós corremos. Santa Teresa d'Ávila dizia, né? É preciso dar tudo para receber o todo. E essa é a proposta de Jesus nesse dia de hoje. Não precisa vender tudo que tem para salvar a tua alma, não. Mas é amar mais a Deus do que tudo que tens. E muitas vezes nós temos que amar Deus no irmão. Quando o irmão tem uma necessidade, nós temos a obrigação de amar Deus no próximo. Entende? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei e os profetas. Deus te abençoe.